Oi, gente, boa noite, tudo bem? A live de hoje vai ser sobre um livro. Este livro aqui, vocês já ouviram falar? O Poder da Mulher que Ora. Já tem bastante tempo que esse livro me chama atenção, mas eu nunca resolvi comprar ele para comprar. Porém, agora eu completei 33 anos, né, fiz aniversário e pedi pra minha filha, Esther, me dar de presente ele, ela me deu. Estou lendo e é um livro fantástico, espetacular, que te mostra como você ter um relacionamento mais próximo de Deus, né? Um relacionamento íntimo com Deus. É lindo, é espetacular o livro e pode virar muitas chavinhas na sua cabeça se é esse o seu desejo. Então a proposta é a seguinte: o livro tem por volta de 30 capítulos e eu quero ler com vocês um capítulo por dia. Porém, eu vou ler resumidamente as partes que eu achei mais interessante, que eu grifei. E aí eu vou estar passando para vocês, porque eu não acho justo somente eu aprender as lições desse livro, né? É tão grandiosa, tão linda, que eu quero muito dividir com vocês. Então, bora lá? Começando pela introdução. Descobri que Deus pode aplainar meu caminho, acalmar as tempestades, manter em segurança aqueles que prezo e a mim mesma, e até mesmo simplificar as coisas quando peço que Ele carregue as complicações da vida para mim. Contudo, isso não acontece sozinho. Não acontece sem oração. Em meio à vida agitada, muitas vezes não oramos o suficiente, ou, então, oramos apenas pelas questões mais urgentes e deixamos de reservar um tempo para nos aproximarmos verdadeiramente de Deus, conhecê-lo melhor e compartilhar com ele os anseios mais profundos de nosso coração. Em nossas orações a jato, passamos reto pela avenida, por meio da qual ele traz bençãos à nossa vida. E corremos o risco de acordar um dia com aquele sentimento de vazio e insegurança no fundo do estômago, amedrontando-nos com a ideia de que nossos alicerces podem estar se transformando em areia e nossa armadura tornando-se frágil como uma casca de ovo. Sem que me desse conta, havia me transformado em Marta, em vez de Maria. Alguém já se sentiu assim? Às vezes a gente fica correndo tanto atrás das coisas da vida e acaba se esquecendo do principal, do nosso espírito, né? Da evolução do nosso espírito. Então tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Essa parte que fala assim, sem que me desse conta, eu estava me transformando em Marta em vez de Maria, é sobre aquela parte que está escrita em Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42, que fala sobre Maria, que escolheu a boa parte, que foi ouvir o Senhor Jesus, né? E a Marta, ela estava presa aos seus afazeres, correndo, 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 e acabou deixando de lado algo que ela poderia aproveitar muito melhor naquele momento, depois ela não teria. Elevará nosso olhar, olha só o poder da oração. Por meio da oração, elevará nosso olhar do temporal para o eterno e nos mostrará o que é de fato importante. Nos dará a capacidade de distinguir a verdade da mentira. Fortalecerá nossa fé e nos dará coragem para crer no impossível. Nos capacitará para que nos tornemos a mulher que ansiamos por ser e acreditamos que podemos ser. Você pensa que está deixando de lado uma ou mais áreas de sua vida por estar tentando desempenhar uma porção de papéis e preencher muitas expectativas? Você já sentiu como se sua vida estivesse encalhada e você não consegue ir a parte alguma? Ou pior ainda, como se você estivesse andando para trás? Já houve momentos em que você perdeu a perspectiva do futuro? Ou será que você nunca teve? Você já se perguntou se pode de fato alcançar o propósito pleno e o destino que Deus tem para você? Você já teve sentimentos de vazio, frustração ou insatisfação? Deus deseja que almejemos sua presença. Ele deseja que você encontre sua realização nele e em mais nada. Ele deseja que você caminhe perto dele. Deseja que você cresça em fé e conhecimento da palavra dele. Ele deseja que você coloque todas as suas esperanças e sonhos nas mãos dele e confie que ele supra todas as suas necessidades. Quando você o fizer, ele vai abrir o depósito de bênçãos em sua vida. Isso porque tais coisas são a vontade dele para você.
No entanto, nada disso acontece sem oração. Com muita frequência, esperamos que eles supram as necessidades, eles, eu digo assim, as pessoas, né? Supram as necessidades que só Deus pode preencher. Às vezes a gente acha que outras pessoas são a nossa metade da laranja, mas não. E acabamos ficando decepcionadas quando as pessoas não conseguem preencher essas expectativas. Esperamos demais das pessoas quando deveríamos colocar nossas expectativas em Deus. Devemos aprender que as bênçãos das quais realmente precisamos vêm somente de Deus. Precisamos colocar nossas expectativas sobre o Senhor e não sobre outras coisas ou pessoas. Vamos dizer a Deus: Senhor, busco em Ti tudo de que preciso em minha vida. Ajuda-me a colocar todas as minhas expectativas sobre Ti. Sempre que você se decepcionar, porque suas necessidades não estão sendo supridas, converse consigo mesma e diga: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha força. Então, conte para Deus todas as suas necessidades e tudo que está em seu coração. Nenhuma de nós gosta de andar em círculos, passando sempre pelo mesmo território e voltando para os mesmos problemas. As mesmas frustrações, os mesmos erros e as mesmas limitações. Não queremos nos tornar calejadas, endurecidas de coração, amargas, implacáveis, ansiosas, impacientes, desesperadas e indóceis. Queremos romper qualquer círculo vicioso de derrotismo, de padrões de comportamento e hábitos e ser capazes de ir além de nós mesmas, de nossas limitações e condições. Queremos ser mais do que apenas um sobrevivente. Queremos estar ligadas àquilo que Deus está fazendo aqui na terra de forma a dar frutos para seu reino. Queremos a abundância de amor e de bênçãos de Deus. Queremos o pacote completo, tudo o que Deus tem para nós. No entanto, jamais seremos capazes de alcançar essa qualidade de vida fora do poder de Deus. E só a conseguiremos se orarmos. Reconhecemos nossa necessidade de um poder exterior e muito maior que nós. Contudo, há somente um único poder no mundo que é grande o suficiente para nos ajudar a nos superar e as dificuldades que enfrentamos, o poder de Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus operando em nós, não podemos ser libertadas de todas as coisas que nos impedem de alcançar tudo o que Deus tem para nós. Quando negamos os atributos do Espírito Santo, nos tornamos como aquelas pessoas das quais a Bíblia fala, que vivem tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Somos só fachada, sem conteúdo. Só perfeição, sem nenhum amor. Só julgamento, sem misericórdia. Só autoconfiança, sem nenhuma humildade. Só palavras e nenhuma lágrima. Só vida sem poder e sem sentido e nenhuma esperança de verdadeira transformação. E sem transformação, como podemos algum dia ultrapassar nossas limitações e ser instrumentos de Deus para alcançar o mundo ao nosso redor? E é isso que significa viver de verdade. Você precisa reconhecer o Espírito Santo e convidá-lo a mover-se livremente em você. Só podemos agir pelo poder do Espírito de Deus se antes tivermos recebido Jesus como Salvador. Você precisa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pelo fato de o Espírito Santo estar em nós, ou seu poder estar em nós, ele pode fazer mais em nossa vida do que somos capazes de pensar em pedir. Estar cheia do Espírito Santo não é algo que acontece contra nossa vontade. É algo para o que precisamos estar abertas, algo que precisamos desejar, algo que precisamos pedir. Podem não saber exatamente qual é esse propósito ou todas as suas implicações, mas sabem que é fazer o bem aos outros e glorificar a Deus.
Um motivo importante pelo qual as mulheres estão alcançando a plenitude do que Deus tem para elas é o fato de os homens estarem assumindo sua autoridade e liderança espiritual. Essa é uma resposta às orações de inúmeras mulheres e algo pelo que devemos louvar a Deus. As mulheres precisam de cobertura espiritual. Quando ela é feita corretamente, com força, humildade, bondade, respeito e entendimento, e não com abuso, arrogância, egocentrismo, crueldade, aspereza ou desdor, torna-se um lugar de segurança para a mulher. Estar dentro da ordem correta em nossa vida é algo a ser almejado. A Bíblia diz: deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, escrito em Aos Coríntios, capítulo 11, verso 10. Isso significa autoridade espiritual e é muito importante. Ele não derramará sobre nossa vida tudo o que tem para nós até que estejamos em um relacionamento certo com as devidas figuras de autoridade que Deus colocou sobre nossa vida. Elas estão lá para nossa proteção e benefício. O poder de Deus é precioso e poderoso demais para ser libertado numa alma insubmissa. Isso fala sobre submissão. Não dá pra gente ser submissa ao esposo quando ele é uma pessoa, igual tá escrito aqui, arrogante, uma pessoa abusada, egocêntrica, cruel, áspera, né? Agora fica fácil a gente ser submissa quando o nosso esposo nos trata com amor, quando ele nos passa força, humildade, bondade, respeito, entendimento. Então fica fácil ser submissa, né? E assim a gente pode trabalhar em conjunto e Deus abençoar o casal. Precisamos conhecer essas promessas bem para tê-las sempre na mente e no coração. Na verdade, quanto mais profundamente estiverem gravadas em nossa alma, melhor será para nós. Isso porque o inimigo de nossa alma tentará roubá-las de nós. Ele não deseja que saibamos a verdade sobre nós mesmas. Assim, devemos nos apegar a essas promessas com todas as nossas forças. Devemos nos agarrar a elas com unhas e dentes e recusar abrir mão delas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quer você perceba, quer não, você nunca está parada. Ou está indo para frente, ou está escorregando para trás. Ou está se tornando mais parecida com Cristo a cada dia, ou está cada vez menos parecida com Ele. Não quero que despertemos um dia e nos demos conta de que nunca lançamos bons alicerces nas coisas de Deus, ou que não protegemos os alicerces que tínhamos com orações. Trata-se de estar em Deus e permitir que Ele esteja em nós. Trata-se de deixar que Ele nos torne completas. Esse é o poder da oração, gente. E de um tempo pra cá, antigamente houve um tempo assim, bom, eu já nasci num lar cristão, né? E às vezes eu falava assim, ai meu Deus, ainda tenho que orar. Desde os 11 anos eu sempre oro antes de dormir, oro quando acordo. E eu falava assim, ai, ainda tem que orar. E aí acabava fazendo aquela oração decorada, né? Orava o Pai Nosso. Muitas vezes nem prestava atenção no que estava falando porque era algo decorado. E é isso que a gente não pode ter, porque de nada adianta. A gente tem que quebrar esses padrões. Tem que orar. É como se a gente estivesse falando com o nosso melhor amigo, com o nosso pai. Abrir o nosso coração, contar os nossos anseios, falar sobre nossas fraquezas, os nossos erros. Porque Deus, Ele já sabe das nossas fraquezas, dos nossos erros. Mas Ele quer que a gente confesse com a nossa boca aquilo que a gente errou e tenha arrependimento. E mesmo quando às vezes não ainda tem arrependimento, mas que a gente sabe que a gente errou, a gente possa pedir para Ele, Senhor, me perdoa, eu errei, eu ainda não consigo assim sentir tanto arrependimento, mas limpa o meu coração, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Às vezes você almeja algo para sua vida, as pessoas não têm para dar para você. Mas Deus tem, e Ele tem sempre o melhor pra gente. Quer seja pros nossos filhos que a gente ama com a nossa própria vida, quer seja pro nosso esposo, é uma casa que você almeja, é um carro, seja o que for de bem material.
ou melhor ainda, espiritual, vamos orar e sentir aos pouquinhos essa intimidade com Deus e ir crescendo cada vez mais, a ponto de que quando acontece algo muito legal, você tem vontade de correr nos pés do Senhor e falar: ai Deus, te dou graça por mais esse dia, te dou graça por essa bênção que tem me dado. E isso vai te trazendo cada vez mais felicidade e trazendo completude no seu coração. Você vai parando de sentir aquele vazio que às vezes a gente sente, né? Porque por mais que você tenha saúde, tenha dinheiro, às vezes você ainda sente aquele vazio. Então é a falta de Deus. A gente precisa estar completo com Ele, né? Mente, espírito e corpo. Tem que ter o equilíbrio. Então essa foi a primeira parte. Foi só a introdução, para vocês verem como esse livro ele é forte. Foi só a introdução. Mas a partir de amanhã, se Deus me der força, graça, coragem e ânimo. Bom, eu estou animada, né? Espero que continue. Eu continuo lendo com vocês um capítulo por dia, porque eu tô achando muito interessante o que eu tô aprendendo aqui. Gostaria muito que, se vocês também têm esse interesse, vocês também possam se desenvolver cada vez mais com Deus. Beijinhos, pessoal, e até a próxima.